prestação de serviço, seja direta ou seja indireta, a administração pública poderá ser responsabilizada nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e também pelo que prevê o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, que trata das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a responsabilização de forma objetiva, né, das pessoas jurídicas de direito público, que conforme são elencadas lá no artigo 40 da Lei 10.406 de 2002. Muito bem, então, quais são as atribuições, então? São 4, quais são elas? Exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico e prestação de serviços públicos, de forma direta ou indireta, como prescreve o artigo 175 da Constituição Federal. Lembrando que, de forma indireta, a administração pública vai contratar com um terceiro, né? E esse contrato será um contrato administrativo, onde a administração pública vai realizar um ato administrativo cujo objeto será o ato de império, o ato de império, ou seja, ela vai se colocar um patamar acima numa relação vertical, tanto que ela poderá, por causa do princípio da supremacia do interesse público, estabelecer, alterar cláusulas contratuais nos termos do que prescreve o artigo 104, inciso 1º, da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Então, vejam que, quando ela for prestar serviço de forma indireta, ela vai contratar um terceiro, mas ela vai continuar perante o administrado como a responsável pela prestação desse serviço. Então, esse contrato vai ser ou com a concessionária, ou com a permissionária, ou com a autorizada, contrato esse regulado pela Lei 8.987 de 95, Lei 8.987 de 95, a lei que regula o contrato com as concessões, com as permissões e com as autorizadas nos termos do artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal. Artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal. Então, vejo que antes, e outro detalhe importante também para o entendimento, dessa prestação de serviço indireta, ela vai se dar sempre mediante um prévio procedimento licitatório, como prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, vejo que poderá haver dispensa de licitação, poderá, no momento, por força do artigo 4º da Lei 13.979 de 2021, estão suspensos aí os processos licitatórios. Não está havendo licitações, por força desse... mas, eventualmente, por ocasião da pandemia, depois do decreto legislativo número 6, houve aí uma série de alterações que, tão logo passe a pandemia, também, com certeza, essas medidas também perderão aí a devida vigência. Então, hoje está suspenso, mas, normalmente, só se pode dispensar licitação quando a lei diz pode dispensar licitação. É o caso, se não, tem que realizar por força aí do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Certo? Então, quais são as atribuições? Então, são 4. Exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico e prestação de serviços públicos de forma direta ou de forma indireta, através dos concessionárias, permissionárias e tal, e autorizadas nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, observando aí o contrato administrativo do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021. Então, essa é a resposta aí da pergunta número 5, Já a pergunta número 6 diz qual é a composição das administrações públicas subjetivas. Aí nós temos 3, Temos aí as entidades públicas, os órgãos públicos e os agentes públicos. As entidades públicas, os órgãos públicos e os agentes públicos. O que são as entidades? Entidades são aquelas entidades públicas que compõem a administração pública indireta, As entidades públicas são criadas pela descentralização administrativa, saem do centro, são descentralização. Então, veja que a descentralização administrativa é que cria as entidades.
E são dois tipos de entidades, entidades públicas de natureza pública e entidades públicas de natureza privada, sem esquecer, né, daquelas entidades públicas de natureza pública, chamadas de autarquias especiais, né? Então, as entidades públicas de natureza pública são as autarquias e as fundações, e mais as autarquias especiais, que são as chamadas agências reguladoras, né? Agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? Na verdade, há um processo de privatização, que, na verdade, também não é privatização, e sim é desestatização, né? Reguladas pela Lei 9.491, Lei 9.491, lá de 91, 92, então a Lei 9491, de 90, né? Lei 9491 é a lei que traz aí a desestatização, ou seja, passa-se para o setor privado, tira-se do Estado, né? Por isso, desestatização, e aí cria-se um Big Brother, ou seja, um Big Brother com várias câmaras em cima, né, para controlar a execução desse serviço. E aí esse Big Brother, essas câmaras são exatamente as agências reguladoras, agências que vão regular, né, vão criar normas, vão normatizar a execução dos serviços públicos. Então, as agências reguladoras são entidades públicas de natureza públicas especiais, ou seja, são autarquias especiais. A autarquia mesmo, sempre cito aqui, o INSS, né? O INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, é responsável aí por gerir o sistema de seguridade social, lá do artigo 193 da Constituição Federal, que é um sistema que tem 3 espécies. Quais são as espécies? A saúde, do artigo 196, né, e a saúde é um tipo de serviço público importante no momento, né, sem esquecer que ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta, ou também exercida, e aí é que está, não como prestação de serviço público, mas sim por atividade econômica organizada, porque a saúde é um serviço público que pode ser exercido pela iniciativa privada. A iniciativa privada significa que pode ser exercida aí, buscando atividade econômica organizada nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, com a intenção de lucro, né, pelas pessoas jurídicas de direito privado, conforme elenca lá o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Isso que eu estou falando está previsto no artigo 199 da Constituição Federal. É a exploração do serviço público de saúde pelas pessoas jurídicas de direito privado, né? Trata-se não de uma prestação de serviço público, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal, porém, trata-se de uma atividade econômica organizada nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que a saúde, que está prevista no artigo 196, ela é um serviço público, né? No Brasil, ela é executada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, conforme prevê o artigo 200 da Constituição Federal, e o artigo 200 é regulamentado por 2 leis, aí a Lei 8.080 e também a Lei 8.134, ambas de 90, né, que trazem exatamente essa participação da comunidade no Sistema Único de Saúde, etc. Então, vejam que o INSS é que cuida disso, né? Que é uma autarquia. O INSS também cuida da Previdência, lá do artigo 201 da Constituição Federal. A Previdência, lá do artigo 201 da Constituição Federal, também é papel do INSS. Então, veja que aqueles benefícios previstos na Lei 8.213 de 91, Lei 8.213 de 91, são da competência do INSS, por ser uma autarquia, né? Então, lá nós temos aí também a exploração da previdência privada também como atividade econômica, como prevê o artigo 202, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 202, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que pode acontecer aí da exploração de um serviço público, porém, como atividade econômica organizada, conforme prevê, por exemplo, a lei complementar número 109 de 2001, que traz aí a possibilidade da previdência privada, né, desses acordos bancários aí, desses contratos bancários
previstos na Lei 4.595 de 90